Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite também aos nossos irmãos que nos acompanham em seus lares através do nosso canal no YouTube, Centro Espírita Miguel Oficial. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião. Lembramos aos nossos irmãos que encontram em seus lares para colocarem um recipiente com água para essa água ser fluidificada. E ao término do estudo do Evangelho, ficará uma música instrumental, justamente para esse momento de concentração, para receber esses fluidos, que nos envolvem a todos, e para dar continuidade ao tratamento feito à distância. Vamos então iniciar a nossa reunião com o nosso irmão Edivaldo, trazendo a página de preparação. Vamos prestar bastante atenção nessa página. Em seguida eu farei a prece e depois o nosso irmão João trará o estudo da noite de hoje. Uma boa noite a todos vocês. Uma boa noite também para você que nos acompanha à distância. Do livro Fonte Viva, Psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, número 72, Incompreensão. Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Está em Paulo, 1 Coríntios 9, 22. A incompreensão, indiscutivelmente, é assim como a treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da claridade te assinala o íntimo, prossegue combatendo as sombras, nos menores recantos de teu caminho. Não te esqueças, porém, da lei do auxílio e observa-lhe os princípios antes da ação. Descer para ajudar é a arte divina de quantos alcançaram conscienciosamente a vida mais alta. A luz ofuscante produz a cegueira. Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sob o nevoeiro da ignorância e da maldade. Gradua as manifestações de ti mesmo para que o teu socorro não se faça destrutivo. Se a chuva alagasse indefinidamente o deserto, a pretexto de saciar-lhe a sede, e se o sol queimasse o lago sem medida, com a desculpa de subtrair-lhe o barro úmido, nunca teríamos clima adequado à produção de utilidades para a vida. Não te faças demasiado superior diante dos inferiores, ou excessivamente forte perante os fracos. Das escolas não se ausentam todos os aprendizes habilitados em massa, e sim alguns poucos cada ano. Toda mordomia reclama a noção de responsabilidade, mas exige também o senso das proporções. Conserva a energia construtiva do exemplo respeitável, mas não ouvides que a ciência de ensinar só triunfa integralmente no orientador que sabe amparar, esperar e repetir. Não clames, pois, contra a incompreensão, usando inquietude e desencanto, vinagre e fel. Há méritos celestiais naquele que desce ao pântano sem contaminar-se, na tarefa de salvação e reajustamento. O bolo de matéria densa reveste-se de lodo quando arremessado ao poço lamacento. Todavia, o raio de luz visita as entranhas do abismo e dele se retira sem alterar-se. Que seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria claridade, fazendo-se a semelhança de nossa fraqueza, para que lhe testemunhássemos a missão redentora? Aprendamos com ele a descer, auxiliando sem prejuízo de nós mesmos. E nesse sentido, não podemos esquecer que a expressiva declaração de Paulo de Tarso, quando afirma que para a vitória do bem se faz fraco para os fracos, fazendo-se tudo para todos, a fim de, por todos os meios, chegar a erguer alguns. Graças a Deus.
Graças a Deus. Envolvidos nessas vibrações, queremos te agradecer, Pai, por mais essa oportunidade de nos reunirmos em nome de Jesus, para aprender as tuas leis e assim buscarmos trilhar nossos dias, Senhor, através dessas orientações que o Evangelho do Cristo nos oferece. A cada encontro, nos convida a reflexões profundas de nós mesmos, a reflexões sobre os nossos comportamentos e sentimentos, onde elas serão sempre demonstradas na nossa lida com o outro, onde o outro é apenas um instrumento, Senhor. Hoje nós sabemos. O instrumento é importante para que possamos fazer brilhar a nossa luz. Gratidão, Senhor, por essa compreensão, por saber que o teu amor sempre zela por nós e que essas páginas do Evangelho têm muito a nos instruir. Por isso te rogamos, Senhor, que fique conosco no decorrer de todo esse encontro, de toda essa reunião. Mas te rogamos infinitamente que essas vibrações que nos rodeiam, que recaem também sobre nós, se estenda, Senhor, a toda essa humanidade que tanto precisa de Ti. Que Teus missionários da luz alcance cada coração aflito e sobrecarregado. E assim, Senhor, envolvidos em tanto amor, nós te pedimos a permissão para iniciarmos a reunião de fluidoterapia na noite de hoje, te dando graças por tudo. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Vamos então agora ouvir com o nosso irmão João a página do Evangelho da noite de hoje. Boa noite, meus irmãos. Que nos envolva a paz e o amor do Divino Mestre Jesus. Nós estamos estudando nessa noite uma parte do capítulo 9, que tem o título Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. E nós vamos estudar o item 6, que tem o título A Afabilidade e a Doçura, que tem uma mensagem de Lázaro, que diz assim, começa assim: a benevolência para com os semelhantes, que é fruto do amor ao próximo, você só consegue amar ao próximo, só consegue ser realmente benevolente amando ao próximo, né? Ela produz a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. Quer dizer, como é que você manifesta essa benevolência? Só através da afabilidade, uma pessoa afável, né? Doce, tranquila, é que consegue transmitir isso. Entretanto, nem sempre se deve fiar nas aparências, pois a educação e o traquejo do mundo, né, podem dar o verniz dessas qualidades. O que a gente quer dizer com isso? Tem muitas pessoas, infelizmente provavelmente é muito mais comum do que a gente imagina, que dá toda essa aparência de afabilidade e doçura, mas por dentro aquilo é só um verniz, como eu está afirmando aqui, né? Por dentro não tem nada daquilo, é uma coisa absolutamente falsa. Quer dizer, não é a realidade. Ele continua assim: quantas pessoas existem cuja fingida bonomia é apenas uma máscara para uso externo, uma roupagem cujo corte bem calculado disfarça as deformidades ocultas. Eu uso muito, já usei outras vezes, vou aproveitar a oportunidade para dizer outra vez. As pessoas, muitas vezes,
todos nós, é uma tendência, né? Não é, muitas vezes nem é para esconder o que nós somos, né? Talvez por vergonha de saber quem realmente nós somos. Porque ninguém sabe quem nós somos. Apenas nós sabemos, né? Somente nós sabemos. Então eu costumo usar o termo, a gente usa muitas das vezes o crachá das virtudes pendurado aqui na frente, né? Que mostra a afabilidade, a minha doçura para com todos. Mas é só um crachá, não é a realidade. E as minhas falhas, os meus defeitos, eu coloco numa mochila lá atrás. Só que essa afabilidade, essas coisas que não são a minha realidade, que são as minhas falhas, ninguém conhece. Ninguém aqui. Lá em cima, toda a espiritualidade conhece. Integralmente, todas essas falhas, tudo que a gente coloca nessa mochila das falhas para não mostrar para os outros, a espiritualidade conhece tudo. E essa mochila, quando a gente chegar do outro lado, vai ser aberta, com certeza. E aí a gente vai poder perceber quem realmente nós somos. Vamos dar continuidade no assunto. O mundo, olha só, o mundo está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios e o veneno no coração. Que são doces, contando que ninguém as moleste, mas que mordem a menor contrariedade. Conhece aquela expressão qual é essa expressão? Todo mundo conhece. Eu sou muito paciente, mas não pisa no meu calo, não. Quem é que não conhece isso, né? É isso que ele está dizendo aqui. Aparentemente fazem-se, né, de pessoas bondosas, tranquilas e calmas, mas não pisa no meu calo que eu perco a paciência. Não perde, porque se ele não tem paciência, como é que ele pode perder uma coisa que não tem? Uma pessoa que inadvertidamente te dá um encontrão, acontece, né? Não é motivo para você entrar em discussão com a pessoa só por causa disso. Por acaso pode acontecer isso. Se for proposital, esqueça. Se você percebeu que aquele deslize com relação a você, aquele encontrão que você recebeu, foi proposital, esqueça disso. Ele é que vai estar sendo punido por você, não. Então não discuta, deixa passar, se afaste. Não, é o melhor caminho, com certeza. Então ele diz assim, nesse caso, as pessoas que são doces, contando que ninguém as moleste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando fala face a face, frente a frente, a língua ali é dourada, se transforma num dardo venenoso quando fala por trás da pessoa, né? Verdade. A gente conhece gente desse tipo, né? Essa classe de pessoas pertence ainda esses homens que são benignos. Essa é interessante, essa colocação do Lázaro. Esse tipo de pessoa pertence ainda a esses homens que são benignos fora de casa. No trabalho, na empresa onde trabalha, respeita todo mundo. Muito embora, às vezes, não gostando daquela pessoa, mas para não criar problemas no trabalho. Respeita por fora, mas por dentro não tem o menor respeito, né? Mas essas pessoas que são tiranos domésticos, alguns que fazem isso lá fora, mas quando chegam em casa, que fazem da família os seus subordinados, que são os seus subordinados, suportarem o peso do seu orgulho e o do seu despotismo. Como para compensar o constrangimento a que eles se submetem lá fora. Lá fora ele é obrigado, né, a ouvir certas coisas e ele é obrigado, por causa da função dele, ele é obrigado a aceitar, não pode discutir, não pode. Mas em casa não. Em casa, ele é quem manda de todas as formas, ele é que age dessa maneira com os familiares. Não ousando impor sua autoridade aos estranhos, que os colocariam no seu lugar, querem pelo menos ser temidos por aqueles que não podem resistir-lhes.
os cônjuges, os filhos, as pessoas do seu convívio dentro do seu lar, ou de repente até da vizinhança. Sua vaidade se satisfaz com o fato de poder dizer: aqui mando eu e eu sou obedecido. Né? Tem pessoas que agem dessa forma, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão: e também sou detestado. Muitas das vezes e nem leva isso em consideração. Não basta que os lábios destilem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, trata-se de hipocrisia, verdade. Ser doce e ser amável, mas se não tiver um coração duro, isso é pura hipocrisia, porque a pessoa não tem nada a ver com aquilo que ele demonstra com os outros, como está sendo. Mas é só um verniz, como ele disse aqui na frente, daquela que aquela pessoa apresenta para nós. Já não é, intimamente, não é daquela forma, né? Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, esse jamais se desmente. Esse que quando é sincero, esse nunca cai numa situação em que as pessoas percebem que ele não é dessa forma. É o mesmo para o mundo ou na intimidade, e sabe que se pode enganar os homens pelas aparências, não pode enganar a Deus. Eu costumo dizer, e já disse antes, eu vou repetir: ser espírita, ser um bom espírita, é fundamental, né? É muito bom que a gente seja um bom espírita, porque como? Trabalhando na casa, atuando da forma mais adequada, sempre que possível, né? Da casa espírita. Só que ser espírita aqui dentro é fácil, porque a gente está aqui amparado por uma espiritualidade superior que nos auxilia a agir dessa forma. Agora, o mais difícil é ser espírita lá fora, com aquelas outras de outras religiões, com os outros de fora. Aqui é fácil de ser, não é muito difícil. Saiu do portão e você modifica o teu comportamento com outras pessoas, sobretudo, coitado, daqueles que não são espíritos, como se ser espírito fosse a principal coisa do mundo. A nossa necessidade é de religiosidade, não é de uma religião específica. Cada um tem a sua. Todas elas são maravilhosas. Não é a nossa que é maravilhosa. Todas as religiões são maravilhosas. As pessoas que as frequentam e mas não são que não são adequados para aquilo, que não fazem aquilo que recomendam, que são as que estão falhando. A doutrina, todas elas são perfeitas, né? Então, a gente passa muitas das vezes por problemas na rua e passa por isso. Aqui dentro é uma tranquilidade, mas lá fora a gente não age da mesma maneira. E deveríamos ser, eu costumo dizer e vou repetir, o fundamental não é ser um bom espírito, um bom católico, um bom evangélico. O fundamental é ser bom. E você não precisa de nenhuma religião para ser bom. Nenhuma. Você pode ser um ateu. Ai, meu Deus, eu conheci dois famosos, inclusive, que se diziam ateus, mas eram pessoas fantásticas, maravilhosas. Quer dizer, não é a religião que faz a nossa condição real. Somos nós mesmos que sabemos quem somos, como somos e para que somos. A gente não pode perder isso de vista nunca. Essa mensagem que o Lázaro passou para nós, lá em 1861, prevalece hoje e vai prevalecer daqui a mais 100, 200 anos, com certeza, porque ela é fundamental. Agora, antes de encerrar, eu queria aproveitar a oportunidade de passar para vocês um recado. A nossa irmã Rosana sempre, ou ela, o Edivaldo, sempre recomenda, mostra para vocês como é que funciona, ou traz essa reunião e diz uma frase. Ela sempre falou, hoje também eu lembro bem.
jamais abandonem o tratamento médico que vocês estão fazendo, porque esse tratamento aqui é um tratamento espiritual. Se vocês, lá eu estou bem, eu estou salvo, eu vou, não vai. Você tem que tratar do teu corpo lá fora. O teu tratamento aqui é um tratamento espiritual. Então eu vou fazer uma recomendação para vocês, aproveitar a oportunidade. Tem um remédio para vocês que vocês não podem perder de vista de tomar essa dose sempre, todo dia, principalmente quando estiver lá dentro. Chama-se fé. Vocês precisam ter fé, sobretudo no momento em que estão recebendo o passe. Ela é fundamental para vocês, porque senão a espiritualidade vocês não vão conseguir absorver, se não tiverem fé, vocês não conseguem absorver essas vibrações do médium e da espiritualidade. Então é fundamental. Não esqueça dos remédios para o corpo físico e também do remédio para o espírito. Obrigado pela atenção de todos. Uma boa noite. É sempre bom, né? Ouvir sobre o Evangelho. Como diz o Edivaldo, a nossa bússola renovadora. E mais uma vez, agradecermos a Deus por essa oportunidade de ter o Evangelho em nossas vidas, nos dando esse norte a seguir, essas orientações, sempre na intenção de acalmar nossa mente e nossos corações, desvendando para nós toda essa verdade que o Cristo veio trazer e nos dando a certeza de dias melhores. Porque somente o amor, e quando nós aprendermos a amar, é que a face da terra será um lugar maravilhoso. Nesses dias que passamos, ele já é, né? Quem tem olhos de ver, que veja. Por isso, Senhor, só temos a te agradecer por tanto amor envolvido, por tantas bênçãos oferecidas nesses minutos que passaram tão rápidos, mas que foi de fundamental importância para todos nós. Que possamos, ao sair daqui, sairmos mais fortalecidos, mais esperançosos, mais alegres, onde o Senhor nos convidou a ter bom ânimo, dando-nos a certeza que tu venceste o mundo e nós também podemos fazer. Por isso, Senhor, te agradecemos imensamente pela presença desses amigos espirituais da nossa casa, que nos recebem tão bem desde o portão até aqui a reunião, onde prepararam tudo para nos receber. Gratidão por tanto amor envolvido e por tudo que recebemos de Ti, hoje e sempre. Te rogamos que fique com nós na segunda parte da nossa reunião. E assim, com o coração cheio de alegria, nós te pedimos a permissão para encerrarmos essa primeira parte. Que assim seja.
Graças a Deus. Graças a Jesus.